Então é bem comum, né, essa dor no pescoço, e a pessoa fala, isso é estresse. Então clica no gostei, se inscreve no canal para eu não me estressar. Eu trouxe aqui o Rafa Barros, que é fisioterapeuta dos melhores do Brasil. O link do Instagram dele está aqui na descrição do vídeo. Rafa, dor no pescoço é muito comum. O que causa? Cara, aí a gente entra numa bola de neve que, quando a gente fala de dor no pescoço, o que eu tenho que levar em consideração? Primeiro, o movimento individual de cada vértebra. Segundo, o posicionamento base dessa pessoa na rotina, na ocupação. Porque na academia, muitas vezes o pessoal erra realmente o posicionamento cervical. Mas, puta, ela tá errando durante 1 hora do dia. O que é mais relevante? É a ocupação dela, o trabalho, como que ela estuda, como que ela se posiciona no geral, né? E terceiro, o quanto que o ombro está funcional para não impactar no pescoço. Porque é impossível falar de dor no pescoço se eu não considerar a articulação do ombro. Porque, para você ter ideia, são 26 músculos que saem do ombro que se interligam, né, vice-versa, né, da cervical com o ombro. Então, para você ter ideia, lá no consultório a gente testa até, dependendo do paciente da queixa, a gente testa até algumas questões de mandíbula em conjunto, né, na maioria das vezes, no caso. Por quê? Você tem toda uma ramificação de músculos que se inserem em diversos pontos. Então, assim, só que o principal hoje é a era moderna. Então, celular, computador, o que a gente percebe mais? Existe um padrão de flexão do pescoço. É o quanto que a pessoa consegue posicionar o queixo lá no peito. Isso daí ela consegue perfeito, só que a hora que ela vai fazer a extensão, não existe, né? Então, assim, É um encurtamento por ficar assim. Exato. Esse desbalanço dos flexores, porque o pessoal acha que não tem, né? Mas existe um abdômen aqui do pescoço. Tem vídeo sobre treinamento de pescoço aqui, tá? Lembra de procurar lendo mais tema. Flexão e extensão de pescoço. Perfeito. E aí o pessoal não tem muita ideia disso, né? Mas existe esse balanço. Então, se a pessoa ficar com a cabeça pendurada o dia todo, além dela projetar o pescoço lá para trás, ela ainda está encurtando muito essa parte anterior aqui, né? E enfraquecendo muito lá atrás. É natural que o ombro já enrole junto e comece a tensionar mais ainda esse padrão. Então você vê que é uma bola de neve. Porque se o ombro tensionado com o pescoço mais fraco vai girando, putz, chega uma hora que até você arrancar tudo isso, entendeu? Tem umas terapias boas aí para fazer. Só que o principal é a pessoa se alertar da posição diária. Porque isso tem um impacto muito mais brutal do que qualquer Então coisa. é aquela... Ninguém quer saber disso, né? Senta assim, aperta e... Mas isso é muito importante. Isso é muito importante, porque o posicionamento base é o que vai determinar, porque ela vai adotar até alguns posicionamentos durante o treinamento. Eu pego muito atleta que vai supinar, por exemplo, com o queixo no peito. Putz, mas aí como é que ativa o peitoral superior? Isso é totalmente... A gente vai começar agora, inclusive, um artigo científico de supino no consultório para poder entender todas essas questões. Mas, assim, o posicionamento cervical influencia no posicionamento de torácica. Então, como é que o cara vai fazer um supino inclinado com o queixo para dentro? Não ativa nada do clavicular aqui, né? E aí o cara quer ter uma caixa maior... Desculpa, amigo, não vai crescer nunca, né? E aí o cara mete carga. E ele mete carga, lesiona o ombro, porque aí o ombro tá mais rodado à frente, né? Tá mais exposto. Então, assim, esse posicionamento de cervical barra coluna, porque, né, não dá pra você falar só da cervical, tem uma coluna em conjunto, né? Tem que estar todo trabalhado para poder ele ter mais resultado. E qual seria, por exemplo, uma boa postura? Assim, uma coisa rápida, você poderia falar pro pessoal, melhora isso aqui, ó, presta atenção nisso. Cara, um exercício que eu coloco, inclusive, lá pro pessoal da reabilitação no consultório, se colocar a mão atrás da cabeça e se você tentar empurrar sua mão, você já adquiriu uma postura totalmente diferente. Testa agora. E aperta para trás, empurrando. Ó seu peito, já não cresceu? Já mudou tudo. Ó o pescoço. Tá? Então, assim, isso te dá um reset no cérebro. Pô, olha como é que eu tava. Tá na mesma propriocepção. Você pode colocar até um temporizador no celular. A cada 3 horas trabalhando, opa. Ah, nossa, realmente, eu tá todo... Não precisa ser tão exagerado, então não é um cuidado tão chato. Mas é uma coisa que se você for colocando sempre, putz, você vai perceber que encaixa uns músculos diferentes, entendeu? Claro que tem toda aquela ergonomia de escritório, né? Mas, assim, respeitando tudo, ainda assim você tende a querer ceder, né? Então, só de dar esse apertar da mão, você já fala, opa, encaixou então, diferente. Pra pessoa que tem dor
tá sentindo dor agora, tá vendo o vídeo sentindo dor. Você indicaria isso a cada, 2, 3 horas? A cada 2, 3 horas e um alongamento que, para mim, assim, faz mais sentido dentro de tudo isso que a gente falou, que vamos dizer que todo mundo só tem uma dor no pescoço, que é essa, de ficar muito assim. Okay. De você apertar a pele e puxar e crescer o queixo pro teto. Quer ver? Testa você. Sente que alonga aqui tudo? Esse é um músculo que ele vem daqui de baixo da mandíbula e se insere nas costelas, chama platisma. Ele é gigantesco aqui, ó. E aí o que acontece? Se o pessoal fica muito assim, é um músculo grande, tendo uma relevância em puxar o pescoço. Então se você alonga ele aqui assim, você já isso também a cada também, 2 assim, horinhas. A cada 2 horinhas. Então puxa e cresce, puxa e cresce. E de fortalecimento, de alongamento, assim, uma série de exercícios, alguma coisa nesse sentido, é necessário esses cuidados? Aí eu deixo mais para físio. Porque aí tem que ver muito o padrão de movimento. Mas, por exemplo, dá para você fortalecer com esse negócio aqui da mão. Porque você pode colocar, às vezes, uma almofada atrás da cabeça na parede e ficar apertando a almofada. Esse é um fortalecimento perfeito para o pescoço. Ainda mais depois que você soltou essa frente. E aí você solta a frente, aperta lá 30 segundos. Solta a frente, aperta 30 segundos. Você vai percebendo que, nossa, deu até uns estalos no pescoço. Fazer umas 3 séries dessa todo dia é uma coisa bacana, assim. Ótimo, excelente. Lógico que a gente entende que tudo é personalizado, tá, gente? Mas só para não deixar também tão abstrato. Um geral. Isso. Dando um geral, isso já melhora muito a função do pescoço. Tá. E alguns cuidados no treino? O treino, principalmente. Por exemplo, as remadas e supinos, né? Tipo assim, você treinar costas com o queixo para dentro, é natural que você vai puxar e no final seu ombro vai enrolar no sentido do pescoço. E aí tensiona toda essa região lateral. Então, também, aí entra esse exercíciozinho da almofada. Esse crescido que a gente fala lá no consultório, né? Cresce a coluna e depois rema. Cresce a coluna e depois empurra. Isso já vai te dando um outro aspecto do pescoço até na rotina. Tá, legal. Então vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui sobre o próprio treinamento de pescoço, exercício de flexão, de extensão, que pode ser feito na academia, né, Rafa? Pode fazer com travesseiro, mas pode fazer também uma extensão com manilha, alguma coisa nesse sentido. Então vou deixar o vídeo aqui para você assistir.